Olá pessoal, eu sou Altair Alves da Soluzione Contábil, mais um vídeo aqui com o diretor da Tax Contabilidade, que é o Anderson Hernandes. A gente falou no primeiro vídeo sobre um dos tripés aí da mortalidade das empresas, que é a questão da mentalidade, né, do empreendedor, e hoje nós vamos falar sobre o outro tripé, que é a falta de planejamento. Anderson, mais uma vez, é um prazer muito grande estar com você aqui, tá bom? Prazer é tudo meu. Então vamos lá. Bom, Anderson, a gente sabe que pelo índice medido pelo Sebrae e outras instituições, que a gente tem 20% das empresas praticamente já nascem mortas. Eu até tenho um vídeo aí no canal da Soluzione falando sobre esses 20%. E a gente sabe que o empreendedor, quando ele sonha, né, ter um próprio negócio, ele cria ali toda uma expectativa, coloca toda a sua energia, todo o seu, vamos dizer assim, sua economia, às vezes uns de 10, de 20 anos, fazendo economia para que possa realmente realizar o sonho de empreender, e vai lá, no primeiro ano o cara fecha, encerra, né, porque não conseguiu manter a empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho, só esses pontos aí que o empreendedor ele precisa observar com muita atenção para ele não cair nesse índice de mortalidade. Otávio, a primeira coisa que eu quero falar é que esse problema da mortalidade não é um problema atual, da atual conjuntura, mas é um problema já muito antigo. Quando eu escrevi meu primeiro livro, que é Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, isso há mais de 10 anos atrás, esse índice era inclusive maior do que é hoje. Então podemos dizer até que melhorou a questão do índice. Mas quando a pessoa pensa na questão de planejamento, muitas empresas elas já nascem mortas. Por quê? Simplesmente não se mensurou sequer o capital de giro necessário, não se mensurou sequer o mercado de fato que vai atuar, ou não sabe, por exemplo, se aquele produto, aquele serviço que ela vai lançar está voltado para determinado mercado, se ele está adequado para determinado perfil de cliente. Seria, por exemplo, como você montar, por exemplo, ali um café num lugar onde você não tem movimento de pessoas, né? Sim. Você pode montar o melhor café que existe, a melhor estrutura, mas se você não tem um fluxo de pessoas passando, as pessoas, como é que vão chegar até lá? Então existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A própria questão financeira que foi citado, né, que é a questão do capital de giro necessário, muitas vezes se projeta um negócio para você ter um capital para investir no negócio em si, para começar, montar toda a estrutura, mobiliário e tudo mais, mas não se projeta um capital para que a empresa possa sobreviver durante alguns meses até que ela começa a equilibrar o seu fluxo de caixa. Então são duas questões que têm relação direta com o planejamento. Você também tem observado outras questões em relação a isso, né? Realmente, o Anderson, a gente vê pessoas que estão tentando chegar no mercado do empreendedorismo, né, e a gente sempre bate naquela questão da mentalidade, né, da pessoa ter uma estratégia de rendimento, de lucratividade de médio e longo prazo. Então as pessoas migram, né, para ser empreendedores e acabam num momento querendo um resultado muito rápido e isso acaba não acontecendo. Um dos pontos que eu acho que é bem importante, dentro do que você falou, a questão do planejamento do capital de giro. Por quê? Porque a gente percebe que a pessoa abre a empresa, vai lá, procura você, procura eu, né? O contador aí que vai resolver o problema da abertura da empresa dele, inicia a atividade empreendedora, só que ele precisa, por exemplo, do dinheiro, do rendimento da empresa para sustentar a casa dele. Ou seja, ele não consegue inicialmente pensar o seguinte: olha, eu tenho um custo anual, né, de despesas dentro de casa, X. Eu tenho uma despesa fixa, né, minha despesa fixa dentro do escritório, dentro da empresa, X. E ele precisa realmente projetar isso daí. O que acontece muito, a pessoa começa a abrir, no momento de abrir a empresa, ele começa a empreender, mas ele quer sangrar, ele quer pegar dinheiro da empresa no momento que a empresa ainda não pode devolver isso para ele. Então acho que isso é um problema bem relevante, né? Então assim, hoje o que está acontecendo? Muitas pessoas que perderam o emprego estão pegando a sua indenização e estão usando essa indenização para montar um negócio. Até porque já perceberam que não vão conseguir emprego, né? Sim. Então alguma coisa elas precisam fazer. Então, no primeiro momento, elas não sabem nem o que vão fazer, muitas vezes. Não sabem o que vão montar. Então ela vai ter que estudar o que ela vai montar. Então ela vai participar de feiras, vai ler, tem revistas, tem programas de TV que vai ajudar você a entender que tipos de negócio você tem disponível. E aí, ao determinar, por exemplo, um determinado negócio, ou de repente eu compro de uma franquia e tudo mais, você precisa considerar que você não pode pegar todo o seu dinheiro e dedicar exclusivamente para a abertura desse negócio. Você precisa manter um dinheiro com uma reserva financeira sua, para que você possa se manter na sua vida pessoal até que esse negócio comece a te render, e você precisa também ter um capital de giro para essa empresa. Uma das vantagens que você tem hoje numa franquia é que a franquia ela já permite
o empresário tem uma noção mais clara sobre essas questões. Então ajuda muito nesse sentido, nessa questão da pessoa poder determinar. Mas às vezes eu diria que a pessoa ela acaba mesmo pagando caro por querer algo muito mais grandioso do que ela pode ter. Sim. Então, por exemplo, às vezes é melhor ela fazer um negócio muito menor, mas um negócio que vai crescer de uma forma mais consistente e a longo prazo, como é o que você defende muito nos seus vídeos, ela vai ter um negócio sustentável. Então não adianta você abrir a porta do seu negócio imaginando que amanhã você vai ter lucro, porque a vida real de um empresário não é assim, tá bom? Se alguém te prometer um negócio que você vai ter esse tipo de lucratividade, então não se engane, porque essa não é a realidade, né, Altair? Com certeza, Anderson. E a gente tem visto, você falou da franquia, a gente tem visto que mesmo você optando por uma franquia, fazendo um investimento para ter esse tipo de negócio, você tem que ser um empreendedor muito preparado realmente para empreender. Por quê? Porque a gente tem visto agora nos últimos anos um aumento muito significativo de fechamento de franquia, ou seja, a franquia já é um mercado, é um desenvolvimento de uma atividade que já foi estudada, né, já está madura, a pessoa já conhece todos os pontos fracos e fortes e teoricamente você teria uma possibilidade de sustentabilidade muito maior do que você ser um marinheiro de primeira viagem e abrir aquele negócio que ninguém nunca passou por ali. Mas a gente percebe que mesmo assim essa questão financeira tem interferido muito no resultado das franquias, né? Montar um negócio não deve ser uma coisa que você faz na emoção, entendeu? Por exemplo, você vai numa feira, né, e nessa feira você tem lá várias pessoas que estão anunciando ali diferentes tipos de negócio de franquia, por exemplo. Uhum. E naquela emoção toda você acha que aquilo é o negócio da sua vida. Não, você precisa ter muita calma. Então você precisa ponderar bastante, você precisa fazer muita pesquisa, você precisa ver se tem condições realmente de você montar esse negócio aonde você quer montar, se você vai ter condições de se dedicar o tempo necessário para realmente você ver qual é o tempo de investimento, você vai fazer uma análise, por exemplo, de quem já é franqueado, que tipo de resultado eles estão de fato tendo. Então, você precisa ter uma visão muito realista, e essa visão realista muitas vezes o empreendedor, nessa ânsia de ser um empreendedor, ele não tem. Tá aí, a coisa mais simples do mundo hoje é você ser empreendedor. Verdade. Abrir o CNPJ aqui com você, quanto tempo leva? Uma semana está tudo pronto. Lá na Tactus é a mesma coisa. Agora, você ter um negócio sustentável é algo que exige muito esforço. Então você precisa tomar muito cuidado. Não é ter um CNPJ. Se você quiser ter um MEI hoje, você entra em 10 minutos depois, você já registrou seu MEI na Receita Federal, se você não tiver nenhum impedimento. Se for abrir uma empresa, uma microempresa, por exemplo, uma semana mais ou menos está aberta, você tem o seu CNPJ. Agora, todo aquele despreparo que você tem, aquela falta de conhecimento que você não obteve sobre aquele negócio, aquela falta de preparação, aquela falta de planejamento, isso vai ser cobrado depois que você tem o seu CNPJ. Então não pense que ser empreendedor é somente você ter um CNPJ, é muito mais do que isso. E nós estamos aqui com tanto o meu canal da Tactus e o canal da Soluzone, que tem feito um excelente trabalho, ajudando vocês com o conhecimento que nós temos de vivenciar isso no dia a dia. Você vê na Tactus, lá nós abrimos já mais de 2.000 empresas em 20 anos de trabalho, então a gente conhece muito bem o que está acontecendo, os erros e tudo mais, e muita gente que a gente viu lá realmente sem condições nenhuma de tocar um negócio. Então a gente tem justamente usado esse conhecimento para poder facilitar, né? Com certeza. Bom, pessoal, é um tema realmente muito interessante. Se a gente deixar, isso vai ficar aqui aí fica difícil. Mais de 2 horas falando aí, mas pô, bem legal, Anderson. Muito obrigado aí pelo seu... Espero que vocês tenham gostado, né? E continuar acompanhando o trabalho da Soluzone no canal, né? Não, com certeza. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o canal da Tactus para vocês acompanharem. Lá tem centenas de vídeos que o Anderson realmente tem feito um trabalho extraordinário à frente da Tactus. E com certeza nós vamos ajudar vocês a ter bastante sucesso, tá bom? Muito obrigado e a gente vê eles nos próximos vídeos, né? Tamo aí.